Olá, queridos e queridas, vamos à reflexão do nosso livro O Casamento que Você Sempre Quis, do autor Gary Chapman. Quem toma conta de quê? Mas vamos primeiro orar. Pai amado, em nome de Jesus te agradecemos por podermos estar na tua presença, por podermos, Senhor, ter a oportunidade de nos aprofundar, de nos melhorar a cada um de nós como pessoas, Pai, para o nosso companheiro ou companheira. Te agradecemos por isso, Pai. Agradecemos por essa semente que o Senhor tem plantado no nosso coração, Pai. Agradecemos pela vida dos nossos esposos e esposas. Pedimos que o Senhor nos guarde e que traga unidade para dentro do nosso casamento. Que nós realmente consigamos ser um com os nossos parceiros. Te entregamos os nossos relacionamentos, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos aproxime cada dia mais. Que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, no começo o autor já inicia o capítulo com um exemplo ótimo, né? Muito simples e muito lógico, que cada um de nós leva para o casamento aquilo que viu e viveu em sua própria casa. E nós já viemos com padrões de pensamentos e cabe a cada um de nós quebrar esses padrões para viver a verdade bíblica no nosso casamento. E a nossa querida comunicação entra de novo aqui como algo muito importante. Comunicar em amor, com uma comunicação correta, é sempre a melhor opção. Sempre. Seja em qualquer conflito que nós tenhamos. E muito importante aqui é quando fala sobre a mulher, né? Que a mulher e a submissão feminina foi por muito tempo, acho que até ainda é hoje para muitas mulheres, vista como um assunto engasgante, né? Mas se nós pegarmos o dicionário e o Aurélio mesmo, nós vamos ver que ele tem um significado que pode ser compreendido diferente do que a tradução hebraica. No Aurélio, a submissão feminina, ela é uma situação de subordinação, enquanto no dicionário bíblico, na tradução do hebraico, nos diz que é uma entrega voluntária. E nada para mim define mais a submissão feminina quando entendemos que somos criadas para sermos ajudadoras. E essa palavra, queridas, é muito importante porque ela vai contra um sistema que diz que você, mulher, e eu precisamos dar conta de tudo e pior, nós podemos tudo. Que força que tem nessa pequena frase, né? Nós podemos tudo. Que poder é esse? Mas eu sinto muito se você é uma mulher que executa tudo no seu casamento. Você realmente está em pecado. Porque você não está posicionada corretamente pelo simples fato de que nós somos uma equipe. Cada um tem o seu papel. E em Gênesis 3, esses papéis eles estão muito claros. Quando depois da queda, Deus foi encontrar Adão e Eva e aumentou as dores do parto para a mulher e a dificuldade de obter alimento para o homem. O julgamento de Eva cabia exclusivamente a ela. Adão não podia gerar. Gerar era algo da mulher. E o de Adão exclusivamente a ele. E aqui sim, a mulher ajudava o homem. Mas o papel de Eva, que ela deveria executar, era ser fértil, multiplicar-se. E é óbvio, então, que ela não poderia cultivar nos campos, porque a Bíblia não nos fala quantos filhos Adão e Eva tiveram, mas foram muitos, e você imagina. Então, eu até acredito que ela ajudava, né? Porque aquele tempo, né? Assim como o tempo da minha avó também, né? Também era assim. Elas geravam, elas tinham muitos filhos, mas ainda assim elas iam, sim, trabalhar na roça.
Não sei como foi a sua infância, né? Mas a minha avó, ela teve 13 filhos. Então, minha avó materna, né? Teve 13 filhos. Então, ela sim, ela ia ajudar também na roça. Agora, a função de Adão, por ela ser diferente da função da mulher, né? De não ter o aparelho reprodutor ali feminino, né? Que mantém o bebê assim, ali por 9 meses na sua barriga, a função na reprodução dele era diferente. Então ele ia para os campos. Isso quer dizer que ele tinha mais tempo fora de casa. Mas os dois tinham responsabilidades iguais, até porque a Bíblia, quando ela fala em educação de filhos, ela não fala para nós o papel mãe. Ela fala a palavra filhos, fala a palavra pais, não o papel mãe ou papel pai, não, são pais. Ou seja, é algo que precisa ser compartilhado. Agora, nós, mulheres, por anos a fio, cumprimos deveres que seriam dos dois. Por N razões, muitas vezes do próprio catolicismo, que nós temos essa herança, né, machista, patriarcal, né? Viemos com essa herança machista que mudou a nossa mente, a mente de muitas pessoas, e ainda tem, né, muitas pessoas com essa mentalidade de que mulher cuida da casa, cuida de filhos e cuida de tudo. Marido sai para trabalhar e quando chega em casa ele simplesmente senta no sofá e ele pega o seu celular, hoje em dia, né, não é mais o jornal, e ele fica na frente da televisão olhando um jogo ou sei lá, fazendo o quê, mas se omite totalmente das funções da sua casa. O que é uma omissão dupla, né? Porque ele está se omitindo das funções da sua casa como um parceiro de uma equipe e ele também está se omitindo da educação dos seus filhos, porque a função de um pai, ela é extremamente importante quanto a da mãe. Então, para resumir isto aqui, eu realmente vejo a submissão como um presente de Deus para nós mulheres. E aí você pode estar dizendo, mas ele não me ajuda, ele não toma iniciativa, ele espera sempre que eu faça as coisas. Eu quero que você olhe para você primeiro, mulher. Como você tem lidado durante todo o tempo de casamento que você tem com isso, com essa parte específica do seu casamento? Você tem realmente permitido que o seu marido cumpra alguma função? Ou você tem tomado conta de tudo? Porque você acha que você faz melhor do que ele, né? Que você é a bolachinha mais recheada do pacote. Ou que você é a última bolacha do pacotinho da Traquinas. Qual tem sido a sua posição? Porque às vezes nós mulheres não somos tolerantes com pessoas que não fazem as coisas com a nossa velocidade, ou que elas não têm 3 coisas na cabeça, 4 coisas ou 5 como nós. Eu conheço muitos casos assim, e eu posso garantir para você que se você andar com o Espírito Santo, se você fizer uma parceria com ele para ele te guiar nesse processo de cura, primeiro em você, para que você entenda a sua posição de ajudadora, você pode sim ajudar o seu marido a cumprir o papel dele. E esse papel, ele é muito visto em 1 Timóteo 5,8, que diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Esse cuida da sua própria família, ele é muito amplo, né? Aqui o contexto está falando de órfãos e viúvas, mas nós podemos muito bem entender aqui que se está falando cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, também está falando da sua primeira família. Ele está negando a fé, ou seja, homem, se você está se omitindo das suas tarefas domésticas dentro de casa, da tomada de decisões dentro da sua casa, da educação dos seus filhos, você está negando a fé. E não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Você é um pior que um descrente. Ou seja, não se omita, porque marido e esposa trabalham juntos, mas o padrão bíblico é que o marido assuma a responsabilidade de satisfazer as necessidades materiais da sua família.
Satisfazer as necessidades materiais da sua família requer liderança. Requer que um homem seja um líder. E ser um líder não é fácil, eu reconheço isso. É realmente uma tarefa difícil você ser um líder. Mas não esqueça que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E se você pensar mais profundamente aqui, você vai lembrar que Jesus morreu pela igreja. Ou seja, você ama tanto a sua esposa que você morreria por ela? Isso inclui muitas coisas, são verdades muito confrontadoras. E eu quero pedir para você, homem, meditar sobre o seu papel também no casamento. Vocês que estão aqui, vocês que estão ouvindo, compartilhem com alguém, porque o papel do homem, ele tem sim sido deixado de lado. E eu vejo que é algo que meio que se casa. O papel do homem sendo deixado de lado e a mulher executando um papel que não é mais dela. Nunca foi dela, né? Mas que não é dela. Porque o homem não cumpre o dele ou porque a mulher cumpre demais o dela. Aí é uma questão do casal conversar e ajustar esse ponteiro. Enfim, para concluir, se tem algo que fica para mim nesse capítulo, é que precisamos trabalhar em equipe. Cada um sabendo a sua parte, cada um sabendo a sua posição, não se omitindo por conforto, por conveniência ou utilizando a desculpa que for para estar posicionado de forma errada. Não existem desculpas e não existe um casamento de sucesso se as partes não estão posicionadas corretamente. Não existe. É preciso esforço de ambas as partes, cada uma do seu jeito precisa se esforçar. Isso também tem muito a ver com temperamentos, né? Eu acho que o autor aqui, ele fala sobre um capítulo sobre temperamentos. Eu tô lendo o livro junto com vocês, eu não tô lendo adiantado, acho que eu já falei isso. Bom, queridos, por último, eu quero deixar aqui algo que é: uma pessoa posicionada cumpre os propósitos que Deus determinou para ela. E algo que eu tenho pego para mim, muito particular, deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas anotações. É preciso muito amor para permitir que o outro faça a sua parte. Isso me confronta. Essa frase, ela realmente me confronta, porque muitas vezes nós achamos que fazendo as coisas pelo outro, nós estamos demonstrando amor e não é. Quando nós assumimos um papel que não é nosso, quando nós fazemos algo pelo outro que não é a nossa parte, nós estamos na posição errada e ao invés de estar ajudando o outro a crescer como pessoa, como marido, como cidadão, como filho de Deus, ou cidadã, tá? Converta aí pro lado feminino, se você for homem que tá ouvindo. Nós estamos prejudicando um processo de Deus. Nós não estamos ajudando, nós podemos até estar atrapalhando Deus no processo dele com o nosso marido ou esposa. É isso, continuamos a nossa reflexão no grupo. Por favor, participem. Um abraço.